meu nome é Leonardo e eu nunca gostei de animes. E quando eu digo animes, eu enquadro os mangás nisso também. Quero dizer, eu já li alguns mangás, mas se você perguntar pra mim sobre Naruto, Dragon Ball, One Piece, eu nunca nem cheguei perto deles. E se você pedir pra eu continuar a lista, aí fudeu mesmo. Mas hoje, eu tô aqui pra quebrar minha primeira meta de 2025, que era de adquirir bons hábitos. Hoje, eu tô aqui pra começar a ler mangá de jovenzinho. E eu não poderia escolher um melhor do que o anime queridinho de 2024. O canal é de quadrinho, então a gente vai falar do mangá e não do desenho, tá bom? Mas a história é igual, então dá na mesma. E caso você queira evitar spoiler, pode ficar tranquilo que o que a gente vai falar aqui hoje é equivalente apenas ao primeiro episódio do anime. E nossa história começa com Momoyase levando um pé na bunda do namorado. Quase que literalmente. Acontece que o namorado dela é um traste e quer terminar com ela só porque ela não quer emprestar um dinheiro e nem dá pra ele. Ah, mas por que ela namora alguém desse tipo, Leonardo? Oxi, e tu acha que a gente não sabe que tu aí pega coisa muito pior? Pelo menos ela saiu do relacionamento sem estar grávida e sem uma moto no nome dela. Mas ok, aqui realmente tem uma justificativa. A Momo tem uma enorme queda por um tipinho bem específico. Ela é apaixonada pelo ator japonês Ken Takakura, que, de acordo com as minhas fontes, foi um ator famoso dos anos 60 que costumava interpretar um estilo meio bad boy. É engraçado pensar que, se essa história fosse no Brasil, ela provavelmente ia gostar do Cauã Raymond. Se bem que, anos 60... acho que ela ia ser igual a sua avó que gosta do Roberto Carlos. Depois de, sem sucesso, tentar ser consolada pelas suas amigas, a Momo sai passeando, deprimida pela escola. Estudar nesse lugar ninguém quer, né? Não tem um professor nesse prédio. Mas durante o passeio, Momo vê um grupo de estudantes atacando bolinhas de papel num piazinho todo mirradinho, coitadinho, que tá lendo quietinho na dele. A Momo então se senta perto dele para que o grupo pare de jogar bolinhas nele, mas nunca que isso ia dar certo onde eu estudei. Lá, ser uma garota bonita nunca salvou ninguém de sofrer bullying, não. Às vezes, era até o motivador do bullying. Até porque, geralmente, adolescentes são incapazes de se comunicar igual seres sencientes. E muitas vezes até usam o bullying para mostrar afeto pelo coleguinha de classe. O que, óbvio, não é regra, mas esse tipo de comportamento acaba gerando situações bem inusitadas. Como quando a Ana Clara arremessa uma cadeira no seu amigo Matheus e acaba abrindo o hipercílio dele. E tudo que o professor faz é gritar: vai dar namoro! A Momo volta para a caminhada depressiva pós-término dela. Porém, o gurizinho que ela acabou de ajudar segue ela, porque ele acha que ela se sentou com ele por conta das revistas que ele estava lendo. E meu amigo, que cara bizarro. Agora sim eu entendo o bullying que estava sofrendo. É brincadeira, não façam bullying. A Momo até tenta explicar a motivação dela, mas o garoto ignora e continua falando sobre as revistas dele de teoria da conspiração. Ele ignora todas as tentativas da Momo de sair dessa conversa, a ponto de fazer ela perder a cabeça e começar a gritar com ele. O coitado fica coitadinho, o que faz a Momo ficar arrependida e acabar pedindo desculpa. Ela fala que realmente não acredita nessas paradas de alienígena, porém, ela diz que acredita totalmente em espíritos. E o filho da puta começa a rir da cara dela. Que se foda, esse porra tem que sofrer bullying mesmo. Ele diz que espíritos existirem é ridículo. A Momo se defende, falando que a própria avó é uma médium. Meu irmão, o que a falta de uma TV aberta brasileira não faz na vida de uma pessoa? Todo brasileiro que eu conheço morria de medo do ET Bilu, ao mesmo tempo que morria de medo das lendas urbanas do Gugu. Não existia essa discussão de qual era real ou não. A gente é um povo bem eclético, mas a discussão deles sobre aliens e espíritos termina com uma aposta. A Momo vai provar para o guri que espíritos existem, enquanto o guri vai provar para a Momo que aliens existem. E como eles vão fazer isso? Simplesmente da maneira mais imbecil possível. Cada um vai visitar um local onde já foi avistado algo relacionado ao que não acredita. A Momo vai para um hospital abandonado e o guri vai para um túnel abandonado. Só que cada um vai visitar ao mesmo tempo, sozinhos, conversando só por ligação, de noite. Porra, mas é muita vontade de virar recheio de coxinha, né? Mas como eu já disse, eles ficam conversando por ligação. E nessa conversa deles, o guri revela que, apesar de acreditar em aliens, ele nunca teve uma experiência com aliens na vida. E o mesmo vale para a Momo. Ela nunca teve uma experiência sobrenatural. Apesar disso, ela fala que, quando era pequena, ela costumava fazer um ritual para caminhar até a escola, por conta da avó médium dela. Acontece que várias crianças zoavam com o ritual dela, inclusive o menino de quem Momo era afim, o que deixou ela furiosa e fez ela descontar tudo na avó, o que acabou fazendo as duas se afastarem, mesmo a Momo ainda gostando muito dela e elas morando juntas. Que hora bacana pra se conhecer melhor, né? Clima é gostoso. E logo em seguida, o guri dá de cara com uma figura. Um fantasma, você pergunta? Óbvio que não. Uma velha que
pede pra chupar o que dele? O que é que eu tô lendo? O guri sai correndo daquele túnel. O que a Momo aconselha ele a não fazer. Só que já é tarde. A Momo diz que a velha não pode ultrapassar o guri. E não era uma velha tarada, não. É o fantasma de uma velha tarada. E que se chama Velha Turbo. A velha Turbo ultrapassa o guri e a Momo fica sem resposta na ligação. Ela então decide ir onde o guri está para ajudar. Porém, ela é parada por 3 malucos que parecem vendedores da Rinode. Assim como todo mundo, ela tenta fugir, mas não consegue. E de repente, a Momo acorda sem roupas e presa. Os sequestradores se apresentam como Serpianos, do planeta Serpo. A Momo não dá o mínimo foda-se pra isso e começa a gritar com eles. Meu irmão, se eu acordasse nesse estado, eu só ficaria procurando uma marca de cirurgia em mim. No mínimo, ia ficar sem um rim. Mas voltando para os Serpianos, a espécie deles é composta apenas por machos, e eles se multiplicam através da clonagem, o que acabou acarretando em seres sem emoções. E agora, eles querem roubar os órgãos reprodutores dos humanos, para começar a se reproduzir, começando pela Momo. Eles partem para cima da Momo presa e começam a usar poderes mentais nela. Jesus, o que eu tô lendo? De repente, o telefone da Momo começa a tocar, e além da ligação interromper os Serpianos, uma criatura bizarra começa a sair de dentro da tela do celular e ataca um dos aliens, mordendo ele bem na... E aquela criatura se revela como o guri, que está possuído pela Vovó Turbo. E agora é ele quem quer chupar os Serpianos, se sentindo ameaçados, revelam suas verdadeiras formas. Nossa, aquilo era um disfarce, eu mal consegui notar. Os Serpianos começam a atacar o guri com explosões psíquicas. Porém, ele agora está bem rápido e consegue desviar e derrotar mais um dos Serpianos antes de ser derrubado pelo terceiro. Ele até se oferece no lugar da Momo, já que o sonho dele era conhecer Alien, já que ele é incapaz de fazer amizade com humanos. Rei da Coitadolândia. E ele nem tem posição de negociar agora. O Alien volta a tentar copular com a Momo, porém ela resiste aos avanços psíquicos dele, lembrando do ritual que a avó dela ensinou quando ela era criança. E pasmem, ela libera poderes paranormais. Essa deve ser a terça-feira mais normal na vida de um japonês. Com os poderes novos, a Momo consegue derrotar o alien e destruir a nave em que eles estavam. Mas para piorar, no meio disso, o guri possuído começa a atacar a Momo. Ela então exorciza o guri, porém mesmo com a velha Turbo fora dele, ele continua amaldiçoado. E nesse momento, a velha Turbo explica o porquê disso. É porque ela roubou a p*** dele! Que história incrível! Que história incrível! Mas ela diz que se eles quiserem um amiguinho do guri de volta, eles vão ter que voltar ao túnel para enfrentar ela. Após tudo isso, do lado de fora da nave, a Momo consegue manter o guri controlado com os poderes dela. Ela revela qual é o único jeito dele quebrar a maldição, e o reizinho da Coitadolândia fica todo sem jeito, pedindo desculpa, e fala que vai resolver isso aí sozinho. Ele até tira a roupa para Momo poder vestir. Momo, como ser abençoado que ela é, dotada de toda a paciência do mundo, diz que vai ajudar ele. Nesse momento, ele pede desculpa de novo e diz que é um cara meio desagitado, o que mexe com o psicológico da Momo, já que essa é uma das frases do autor que ela tanto gosta. Depois do coração dela errar a batida, ela até tenta quebrar o gelo e percebe que nem mesmo sabe o nome do guri. E quando ela pergunta, ele responde que o nome dele é Kenta Kakura. Gostaram da gravatinha? Eu ia usar um moletom rosa também, mas eu perdi.